Olá, meus amigos, queridos, amigas, queridas também. Muito bom nos reencontrarmos. Eu tenho pensado muito ultimamente a respeito da questão de como a gente pode amar o próximo. Já que Jesus falou que o amor era a coisa mais importante da nossa vida. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, qual é a dificuldade que a gente tem de amar? Por que a gente muitas vezes entende, compreende, mas tem dificuldade de colocar em prática o amor, não é? Então, meditando nessas questões, eu fui percebendo que há uma antessala do amor. O amor não brota assim, de uma hora para outra. Não é alguma coisa que vem de fora. Não é um sentimento que cai de cima. E pude concluir que esse amor começa na compaixão, na empatia pelo outro. Quando a gente olha para o outro e vê as fragilidades dele, enxerga o sofrimento dele, quando vê ele caído, vulnerável, fragilizado, pequeno, insuficiente, desorientado, solitário. É muito certo que quando a gente é capaz de reconhecer isto, naturalmente vai brotando de dentro para fora um sentimento de apreço, de consideração, de afeição. E disso, para o amor, são os passos que vão nos levar a, de alguma forma, enxugar uma lágrima, dizer uma boa palavra a essa pessoa, estender a mão para que ela se levante, tentar minimizar o seu sofrimento. Ou se nada disso for possível, a gente simplesmente está ao lado dela, dizer: eu estou aqui com você. Mas eu compreendi também que para acontecer tudo isso, há um passo anterior, que é olhar para nós com os mesmos olhos. Porque se a gente não fizer isso com a gente, não vai conseguir fazer isso com o outro. É olhar para a nossa humanidade. E ser humano é ser tudo isto. É ser frágil, é ser vulnerável, é ser pequeno, é estar só. É errar,
se equivocar, ser paradoxal, ter feridas interiores, não ter muitas certezas. Ser humano não é ser um super-herói. Apesar das virtudes que todos nós carregamos, da força interior que nos move, todos nós, de alguma forma e de muitas maneiras, temos pontos fracos. Temos rachaduras internas, temos fissuras na alma, temos insegurança. Somos fortes em alguns pontos, mas em outros também somos fracos. E devemos olhar tudo isso com aceitação do que somos, do que podemos ser. Não querer ser extraordinário o tempo todo, o melhor, o superior. Claro que a gente pode se esforçar e deve se esforçar sempre, mas sem aquela mania de grandeza. E olhar para esse nosso mundo interior tão complexo e aceitar como somos, aceitar o nosso tamanho, aceitar a nossa força, mas também a nossa fraqueza, aceitar que a gente também nem sempre acerta, que a gente já errou muitas vezes e ainda vamos errar tantas outras. E que a gente também tem fraquezas, tem fragilidades, tem coisa que a gente dá conta, mas tem muita coisa ainda que a gente não consegue lidar. Então, olhar para dentro de nós, aceitar, estender a mão para nós mesmos, sem se culpar, aceitar nossa singularidade, eu acho que é isso que é humildade, não é? É reconhecer o nosso tamanho. O que a gente pode ser. Reconhecer também a nossa vulnerabilidade. Sem julgamentos, sem culpas, mas com amorosidade. Não foi assim que Jesus fez e ainda faz conosco? Ele não julgou as pessoas que eram fracas. Ele julgou exatamente aqueles que se achavam fortes, superiores, santos. Mas os que eram fracos, ele esteve ao lado. Ele amou. Ele ajudou a cada um superar, a conviver, a aceitar e a superar, a se fortalecer.
a caminhar, a seguir em frente. Então por que a gente não faz isso conosco também? Porque se a gente não conseguir amar as nossas feridas, não ficar encantado só quando a gente acerta, mas ter compaixão também quando a gente erra, quando a gente faz bobagem, quando a gente se equivoca. E dá força para nós, não deixar a gente caído, colocar remédio na nossa ferida, nos animar para levantar, para recomeçar, para tentar outra vez. Por isso que Jesus falou, ama o teu próximo como você ama a si mesmo. Então, a partir do momento em que a gente está trabalhando esse si mesmo, esse auto-amor, esse autocuidado, essa compreensão de nós mesmos, essa aceitação de nós mesmos, esse reconhecimento que aqui na Terra está todo mundo no mesmo barco, a gente consegue começar a olhar para o outro e ver as fraquezas do outro e não julga. A gente vai compreender que ninguém é perfeito, tanto quanto nós também não somos. A gente não vai tirar pedra em ninguém, porque a gente não está fazendo isso com a gente também. A gente não está culpando ninguém. A gente só está junto. A gente tem compaixão. E, consequentemente, a gente passa a ver o outro até com uma admiração, com um interesse legítimo para que o outro sinta o nosso afeto. Eu acho que é aí que o amor começa a surgir. Comecemos fazendo isso conosco. Hoje mesmo, mudar o olhar que a gente tem para com a gente. Amar a si mesmo. Aceitar a si mesmo. Não julgar a si mesmo. Motivar a si mesmo. E a partir disso a gente vai olhar o outro com outros olhos. Esse é o caminho que o Cristo nos ensinou. Vamos por ele? Vamos juntos. Forte abraço.